Já muito nova, com apenas 12 anos, ela decidiu que não queria mais ir à igreja, nem com a mãe, nem com os irmãos. Foi então que, longe da igreja e cada vez mais afastada também da família, ela se viu entrando por um caminho que parecia ser sem volta, as drogas. Vivendo um verdadeiro caos, ela tentou até se suicidar pulando do alto de um prédio. Foi então que o encontro com Deus fez ela abandonar tudo o que lhe fazia mal para se dedicar à família. Graças a isso, hoje, a Maria Inex de Souza tem uma vida nova e está aqui para conversar com a gente. Maria, muito obrigado em primeiro lugar de você estar aqui. A gente agradece muito. Você é a primeira Maria Inex que eu conheço. Até hoje só conhecia Maria Inês. O seu nome já é diferente logo de cara, né? Vai continuar sendo, porque eu não conheço Pra sempre. ninguém. Pois é, de repente alguém vai assistir a entrevista, vai se animar, vai ter uma próxima Maria Inex aí, quem sabe? Maria, mas vamos falar aqui, adiantei várias coisas da tua história que a gente vai conhecer aqui ao longo da nossa conversa, mas falando inclusive da tua infância, você vem de uma família muito grande, né? Grande. Olha, pelo que eu descobri aqui, do primeiro casamento do seu pai, você tinha 14 irmãos. Sim, São 15 filhos. sim. Você é a 14ª. Eu sou a 17ª. É, porque aí tem outro casamento. Tem outro São casamento. 14. Ah, tá. Então são 14 irmãos, você não faz parte desse. E aí, com a tua mãe, são mais 6. 7 com você. Sim. 17 filhos numa família, mais a mãe e o pai. Como é que era a tua infância? A minha infância foi uma infância assim muito sofrida, porque o meu pai faleceu, eu não tinha 4 anos. E o meu irmão caçula, minha mãe estava grávida do meu irmão caçula, né? Então, o meu pai morreu em janeiro de 60 e eu fiz 4 anos em fevereiro de 60, né? Nossa, então você nem tem muita memória Não com tenho ele. memória do meu pai. E aí minha mãe pegou todos os filhos e veio embora para São Paulo. Aí não dava certo, voltava para lá, não dava certo lá, voltava para cá e nós ficamos aqui. Aham. A minha mãe sempre foi adventista, sempre, sempre. Ela nos ensinou no caminho certo a trilhar, né? Mas na adolescência nós criamos os nossos próprios caminhos e nos rebelamos, né? Pois é, você mesma se define como a ovelha rebelde ali da Rebelde, família. sempre fui rebelde, sempre fui rebelde. Por quê? Da onde vem esse sentimento? Na verdade, eu sempre gostei de contestar, Sei. eu contestava. Eu me considerava como um carro de corrida. Eu vou de 0 a 1000 em frações de segundos. Eu não parava para pensar, Agia. agia, né? E a gente agindo desse jeito, a gente só tem a perder, porque a gente não tem razão. Você perde totalmente a razão quando você faz as coisas por impulso. E aí, nesse ambiente, com essa característica super questionadora, fazendo as coisas mais pelo impulso do que pensando, com 12 anos, muito nova, inclusive, você decidiu que não queria mais ir à igreja. Decidi porque nós íamos para a igreja de Guarulhos, né? E eu com 12 anos, naquela época, na minha época, a igreja adventista era muito diferente de hoje, né? Então, as saias eram realmente abaixo do joelho. Mas como eu, jovenzinha, eu enrolei a saia e cheguei na porta da igreja e um irmão falou que eu não ia entrar com a saia daquele tamanho. Eu simplesmente, rebelde, eu saí e não voltei mais para a igreja. Só por causa da saia. Só por causa da saia. E quantas coisas eu perdi na minha vida por causa daquela saia. Nem é por causa da saia, é por causa da dobra Da que deu na dobra saia. que deu na saia. Pois Que é. coisa, Maria. Que coisa. Assim, quem olha para você hoje não imagina tudo que você passou de jeito nenhum. Você, quando saiu da igreja, conforme o tempo foi passando, você foi trilhando esse caminho novo, o caminho das drogas. E aí, assim, você fumava, você bebia, você chegou a usar cocaína, chegou a usar crack, que
Até onde eu sei, o crack é assim, é a última É da o linha, fundo né? do poço. É o fundo do poço. O que leva uma pessoa que teve uma educação toda dentro de princípios religiosos, princípios cristãos, a ir tão fundo assim no mundo das drogas? Conhecer pessoas erradas. Péssimas companhias. Desobediência. Porque se eu não tivesse desobedecido, eu não teria trilhado por esse caminho. Eu conheci alguém que, ao meu ver, eu estava apaixonada e ele era um viciado. Então, eu usava porque eu queria estar próxima dele. Nós éramos um só. Sabe, quando companheirismo, sabe? Companheiro mesmo, companheirismo. E eu fui me envolvendo, porque se eu não usasse, ele ia sair e ia me deixar só. E eu queria estar com ele 24 horas. Na sua cabeça, e talvez você nem estivesse errada, a garantia de continuar com Sim, esse sim. homem era compartilhar dos mesmos Compartilhar vícios dos que ele. mesmos vícios que ele. Algumas pessoas falavam para sua mãe que você teria dois fins. Ou você terminaria na cadeia, ou você no terminaria no cemitério. Você acreditava nisso também, que as pessoas previam para o teu futuro? De verdade, eu acho que era, assim, muita maldade das pessoas, né? Mas eu não tinha consciência do tamanho da profundidade do poço que eu estava. Eu achava que eu poderia sair quando eu bem quisesse. E, na verdade, não é assim. O crack, ele é o fundo do poço. O fundo do fundo do fundo. Ou você tem algum conhecimento para você ter forças, e eu tive, porque eu fui criada na Igreja Adventista, de querer voltar, só de querer, Cristo já me ouviu por isso. Eu querer, sentir a vontade de voltar. Mas para quem está lá, é difícil alguém chegar e estender a mão e tirá-lo dali. A não ser alguém que já esteve lá. Claro, que sabe o que é sentir Que na sabe pele. o que é sentir na pele, mas é muito dolorido. Não existe vida, não existe vida neste ambiente. Com esses hábitos, Não, inclusive. não existe vida. Tem uma coisa que, assim, a sua mãe é que acabava cuidando dos seus filhos. Sim. Porque com 22 anos, né, você já tinha se divorciado do seu primeiro Já. casamento. E aí você tinha filhos. Tinha dois Quem filhos. cuidava era sua mãe, Minha porque mãe. ela não tinha confiança de deixar com você. Você estava sempre sob o efeito de alguma droga. Com certeza. Você tinha consciência de que você, naquele momento, era uma mãe que não tinha condições de cuidar do seu filho? Não, A droga não te deixava ver isso? não. Quando é que você tomou essa consciência? Só depois? Só quando você conseguiu? Há muito tempo depois, há 19 anos atrás, quando eu perdi a minha mãe. Porque nesse relacionamento que eu tive, teve muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, porque ele começou a sair para se drogar fora, e quando ele chegava em casa, nós brigávamos de se bater mesmo, de entrar a polícia no meio, sabe? Era uma coisa terrível. Aquilo não era vida. Não era um relacionamento saudável nunca? Não era, né? E eu sempre ia pedir abrigo na casa da minha mãe. E a minha mãe sempre estava lá, passando a mão na minha cabeça, falando de Jesus. Mas eu não cria que Jesus pudesse fazer, porque era um milagre mesmo, teria que ser um milagre. Você tinha consciência disso? Tinha. Que você queria sair disso? Tinha. A minha mãe fazia culto de pôr do sol, eu participava, mesmo drogada eu participava. Né? Mas eu não tinha força. Eu não tinha força. E aí eu perdi a minha mãe em 2019, de 99 para 2000. 99 para 2000. Tem 19 anos, né? Então eu perdi a minha mãe. E aí eu comecei a
a pensar, coisa que eu não pensava, eu não pensava em nada. E eu comecei a pensar assim, se um dia aconteceu, o que sempre aconteceu na minha vida, eu apanhava, eu ficava na rua, e na porta de quem eu vou bater? Agora que a minha mãe se foi. Não tinha. Não tinha. Minha filha já era casada, eu ia bater na porta dela. Eu tenho 7 irmãos, 6 irmãos, eu ia para casa dos meus irmãos. Se eles já falavam para a mamãe, para de orar por Maria Inês. O fim dela a senhora já sabe, ou é cadeia ou é cemitério. Você acha que eu ia bater na porta da pessoa assim? Não tinha espaço. Aí eu fui mudando por mim mesma, assim. Eu ouvi um hino do CD Preciso de Ti, né? E aquilo para mim, aí eu comecei a orar. Orar, sim, eu não ajoelhava, mas eu pensava em Deus e falava assim, Senhor, se o Senhor chegar na porta do meu coração e bater, eu não vou abrir, porque eu sou dura. Então, quebre o meu coração, arrebente, meta os pés, faça qualquer coisa, mas faça, né? E ele fez. Mas nesses intervalos, eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei. Só que o meu dinheiro Era tudo era para para droga, né? E quando foi em março, eu tive um infarto. E em julho, eu tive outro infarto. Em agosto, isso eu internada, eu tive o 3º infarto. Nossa. Eu falei, tá, a resposta tá aí. Eu não queria que quebrasse meu coração. Tá quebrando. Tá quebrando. Só que se eu não mudar e vier a outra quebra, eu vou morrer, eu não vou existir. E eu não quero morrer. E decidi lá no hospital que eu ia me batizar. Eu não ia receber nem estudo, porque eu já nasci num lar cristão. Você já conhecia Eu já todas as conhecia verdades da todas Bíblia. as verdades. Mas eu tinha que ser radical, eu não podia demorar muito. Eu sabia que o meu tempo estava curto. Eu, Maria Inês, eu achava que o meu tempo estava curto. Então, eu decidi me batizar. E me batizei dia 20 de agosto de 2006. E eu fiz essa cirurgia dia 11 de setembro, um mês depois. E quando eu fui para a cirurgia, que eles me prepararam e tal, eu achava que eu ia morrer. Né? E quando abriram assim, é uma sensação muito horrível, você tá num corredor em cima de uma maca e você só enxergar as luzes passando, e é uma sensação muito, muito ruim, é uma coisa sem volta, sabe? A sensação de que eu não sei se eu vou voltar. Agora, é interessante você citar que você tinha medo da morte por conta da cirurgia, você dizer que você não queria morrer, o seu tempo estava curto, você achava, mas você não queria morrer, mas ao mesmo tempo, antes de tudo isso acontecer, você mesma tinha tentado tirar a própria vida, né? Tinha. Pulando de um prédio. Qual a diferença da Maria Inês, que estava ali querendo terminar com a própria vida, para a Maria Inês que queria sobreviver àquela cirurgia? Porque aquela Maria Inês que pulou do prédio e graças a Deus só deu um problema no pé, não tem sequela nenhuma. Ela era uma Maria Inês louca, deslocada, drogada. Eu estava drogada ali. Ou seja, não era você, não era você tomando a decisão. Podia ser o primeiro, como podia ser o 11º, para mim. Estava tudo a mesma coisa. Estava tudo a mesma coisa. E aquela Maria Inês que estava indo para a cirurgia já era uma Maria Inês que já tinha esperança. E tinha reencontrado Jesus. Tinha reencontrado Jesus. Como foi esse encontro que você teve com Deus de novo? Porque você foi para a igreja num dia, era 7 de janeiro de 2006, naquele mesmo ano, como você mesma contou, você já se batizou. Sim. Então, a partir do momento que você voltou para a igreja, você continuou, Continuei, eu nunca mais deixei de ir para a igreja. Seu problema
não era voltar para Deus, o seu problema era vencer esse rancor de ter que voltar atrás da decisão que você tomou lá atrás, com 12 anos, com a saia dobrada, e pisar de novo dentro da igreja, né? Foi vencer esse orgulho. Porque eu era o contrário de tudo que se relacionasse a Deus. Eu tinha vergonha. Quando eu pensava de ir para a igreja, eu falava assim, já pensou, eu com a Bíblia na mão, eu passar na rua, os outros falavam assim, só Inex com a Bíblia na mão, sabe? Então, eu estava comentando assim, a Bíblia é pequena, a Bíblia agora cabe dentro de uma bolsa, mas se uma Bíblia para mim fosse do tamanho de um saco de cimento, eu carregaria na cabeça, sem problema. Hoje, sem problema. Mas era uma coisa assim, que eu não conhecia a Cristo. Hoje eu conheço. Hoje eu sei que o perdão dele é verdadeiro. Ele me ama. bem, Ele me ama, como eu sou. E eu quero ser cada vez melhor para que ele se orgulhe de mim. Para que, se quando eu voltar, se ele voltar, eu já tiver dormido, que ele chame o meu nome, sabe? Pelo meu nome. Maria Inex. Ô Maria, de toda essa história da vergonha de se arrepender, da vergonha de carregar a Bíblia, hoje você tem um olhar claro totalmente diferente, né? Você está dizendo aqui do orgulho que você tem e de ser essa cristã e de conhecer a Deus como você conhece hoje. O que é que Deus, a palavra dele, significam para você? Tudo. A verdade, a vida. O que te libertou? Tudo. Eu não sou nada sem ele. Nada. É muito bonito entrar em contato com a sua história e eu repito mais uma vez, eu acho que às vezes, porque a gente tem a natureza pecaminosa, a gente se distancia tanto de um plano original de Deus que quando a gente precisa voltar, a gente não tem forças em primeiro lugar, mas a gente não busca essa força em Deus porque a gente acha que Deus não está conosco. E Deus nunca abandona a gente, né? A gente é que se afasta dele. Então, à medida que você pediu, ele estava ali, quebrantando o teu coração e entrando na tua vida. E às vezes a gente tem a impressão que Deus está naqueles que os buscam. Ele está com aqueles que os buscam, mas ele também está preocupado com aqueles que não o buscam, mas que têm o desejo de buscá-lo. Né? Esse é o Deus que eu creio. Eu não tenho dúvidas do que creio. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certa que é poderoso. Maria Inex, muito obrigado. Foi lindo conhecer a tua história, ver o tamanho da sua fé. E eu tenho certeza que se de repente alguém tem alguma dúvida, tem fraquejado em buscar a Deus mesmo tendo vontade, a tua história é a prova de que Deus está ouvindo as orações e Ele pode resgatar do lugar onde a gente está, porque você mesma disse, você estava no fundo do poço, não tinha outro lugar mais fundo para ir, você estava lá e Ele te resgatou. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar da sua fé com a gente. Tá bom. E que Deus continue te abençoando. Amém.